No silêncio eterno, antes da criação, quando o trono de Deus brilhava sobre o vazio, os céus eram habitados por seres de luz, tão poderosos que o simples som de suas asas fazia o firmamento tremer. Entre eles havia um que não se curvava, um anjo tão temido que até mesmo Lúcifer, o portador da luz, hesitava em enfrentá-lo. Este é o relato oculto de um anjo caído diferente de todos os outros. Um espírito rebelde, cuja fúria atravessa as páginas esquecidas da Bíblia e dos escritos apócrifos. Um ser cujo nome ecoa como ameaça até para os próprios demônios. Quando falamos de anjos caídos, quase todos lembram de Lúcifer, o resplandecente querubim que desejou o trono do Altíssimo e foi precipitado com 1/3 dos exércitos celestiais. Mas poucos sabem que, entre esses anjos rebeldes, houve um que não se submeteu nem mesmo ao comando de Lúcifer. Ele não foi seguidor, mas líder de sua própria revolta. Um príncipe sombrio que preferiu vagar sozinho do que ajoelhar-se diante de qualquer outro. Seu nome se esconde entre as linhas de livros rejeitados, ocultos em tradições antigas, sussurrados por rabinos e estudiosos como uma sombra proibida. Ezequiel fala de querubins flamejantes. Isaías menciona espíritos devoradores. Judas cita anjos que abandonaram sua morada. Mas em alguns manuscritos aparece a figura de Azazel. Diferente de Satanás, diferente dos anjos que o seguiram. Azazel, o caído que recusou até mesmo a liderança do portador da luz. Enquanto Lúcifer buscava a glória, Azazel buscava a corrupção. Enquanto o príncipe da luz queria o trono de Deus, Azazel queria o coração dos homens. No livro de Enoque, rejeitado pelos concílios mas preservado pelos antigos, encontramos detalhes que estremecem. Azazel é apresentado como um mestre da guerra, aquele que ensinou os segredos das armas de ferro e bronze. Foi ele quem revelou aos mortais como moldar espadas, como afiar lâminas, como derramar sangue. Ele não ofereceu apenas conhecimento, ele ofereceu destruição. Azazel não apenas caiu, ele mergulhou na humanidade como veneno invisível. Revelou encantamentos, revelou adornos que despertavam luxúria, revelou pinturas que corrompiam a pureza. Cada segredo arrancado do céu e entregue ao homem era uma corrente a mais na prisão da humanidade. Por isso, os antigos hebreus, no ritual do Yom Kippur, enviavam um bode ao deserto. Esse bode expiatório, carregado com os pecados de Israel, era solto para Azazel, um símbolo vivo de que todo mal, toda a corrupção, toda a guerra que nascia no coração humano tinha uma raiz mais profunda. Não em Lúcifer, mas em um anjo rebelde que ninguém ousava desafiar, nem mesmo o rei dos caídos. Porque Azazel não queria reinar sobre tronos, ele queria reinar sobre vícios. Sua prisão não foi imediata. Durante séculos, vagou, corrompendo, ensinando, espalhando caos. Até que o Altíssimo ordenou que fosse aprisionado em trevas, acorrentado em um deserto sem fim, aguardando o dia do juízo. Mas sua influência nunca cessou. Suas marcas ainda respiram na história. O ferro que forjou guerras, o ouro que desperta cobiça, as pinturas que inflamam desejos, as armas que multiplicam mortes. Tudo isso carrega a assinatura dele. Muitos acreditam que o diabo governa sozinho. Mas a verdade escondida é que até Lúcifer tem rivais no reino das trevas. Azazel é a prova disso. Um ser que preferiu andar sozinho a se submeter a qualquer comando. Um anjo que caiu de forma tão profunda que sua sombra atravessa séculos. Imagine a cena. Lúcifer, com sua majestade corrompida, arrastando legiões consigo. Mas em meio à queda, um se ergue e diz: "Não sigo você, não sigo ninguém. Eu farei meu próprio caminho." Esse é o espírito de Azazel. E é por isso que sua história é tão temida. Ele não é apenas o inimigo de Deus. Ele é o inimigo de todos, até dos próprios demônios. Pois sua ambição não é domínio, é destruição. A Bíblia deixa rastros. O Levítico menciona Azazel no ritual do bode expiatório. O livro de Enoque detalha seus feitos. Judas e Pedro falam de anjos aprisionados em abismos escuros, aguardando o juízo. Tudo aponta para uma rebelião maior do que a que conhecemos. Um lembrete de que nem todo mal tem um só rosto,
quando observamos a história da humanidade, vemos a marca desse anjo caído em cada império que se ergueu sobre sangue. Babilônia com suas guerras intermináveis, Assíria com sua brutalidade, Roma com suas arenas de morte. Todos beberam do cálice de Azazel sem sequer perceber. Enquanto Lúcifer é retratado como o tentador, aquele que sussurra e engana, Azazel é o corruptor que entrega ferramentas, que coloca nas mãos humanas o poder de se destruir. E é aí que sua sombra se torna mais assustadora. Ele não precisa aparecer, não precisa falar, apenas inspira a guerra, a violência, a depravação, e observa de longe a humanidade se afogar sozinha. O deserto se tornou o símbolo de sua prisão, mas também o lugar onde sua presença ecoa. Por isso, o bode expiatório era enviado para lá. Os antigos acreditavam que, ao ser lançado nas pedras áridas, carregando os pecados de todo o povo, ele encontrava aquele a quem esses pecados pertenciam, Azazel. Não é à toa que, em hebraico, seu nome carrega a ideia de afastamento, de exílio, de abandono. Ele é o anjo rejeitado, isolado, expulso não só dos céus, mas também dos próprios exércitos caídos. A tradição judaica conta que ele foi acorrentado até o juízo final, enterrado sob rochedos de escuridão, aguardando o dia em que seria lançado definitivamente no lago de fogo. Mas muitos acreditam que sua influência continua ativa, mesmo aprisionado, como o veneno que se espalha pelas gerações. No livro de Enoque, é dito que os arcanjos clamaram a Deus por causa da corrupção que Azazel espalhava. Ele havia ensinado feitiçaria, luxúria, vaidades e violência. A terra estava cheia de sangue por sua causa. Então Deus ordenou que Rafael o amarrasse e o lançasse nas trevas. Mas note algo misterioso. Em nenhum momento Enoque diz que Azazel foi destruído, apenas aprisionado, como se sua sombra ainda rondasse, esperando o momento certo. Essa é a parte mais perturbadora, porque se ele não foi aniquilado, isso significa que ainda pode estar atuando, influenciando impérios, governos, nações e indivíduos. Quantas guerras foram travadas não apenas por ambição humana, mas por sussurros de um anjo caído que ensinou o segredo do ferro? Quantas destruições nasceram não de simples ódio, mas da semente plantada por Azazel nos corações desde a antiguidade? A verdade é que o mundo moderno continua carregando seu legado. O ferro virou aço, as armas se tornaram bombas, a luxúria se multiplicou em formas nunca vistas. Tudo parte da mesma fonte. E talvez seja por isso que a Bíblia fala de anjos caídos, que ainda estão reservados para o juízo final, porque não foram destruídos. Ainda caminham, de alguma forma, na sombra da humanidade. Até mesmo o Apocalipse sugere batalhas cósmicas em que seres aprisionados serão soltos por um tempo. E se entre eles estiver Azazel? Imagine o terror de um anjo que nem Lúcifer ousou enfrentar, sendo liberto no fim dos tempos. Um ser que não deseja tronos nem glória, apenas caos. Enquanto Satanás busca ser adorado, Azazel busca ver o mundo queimando. Sua satisfação não está em ter súditos, mas em ver escravos de suas próprias paixões. Ele não pede servidão, ele entrega correntes invisíveis. Ele não exige adoração, ele entrega tentações que se transformam em prisões. É por isso que o bode expiatório era lançado no deserto, porque não havia como purificar Israel sem lidar com a figura dele. O povo sabia que havia algo além do diabo, algo mais sombrio, mais profundo. A cada ano, o sacrifício era repetido. A cada ano, o bode era levado, como se fosse necessário lembrar que há pecados que não podem ser explicados apenas pela presença de Satanás. Há trevas que pertencem a outro príncipe caído. E essa é a chave para entender o mistério. Azazel não compete por glória, ele compete por almas. Não como o Senhor,
mas como corruptor. E é isso que o torna tão perigoso. Pois um inimigo que deseja governar pode ser enfrentado, mas um inimigo que deseja apenas destruir não tem limites. As Escrituras nos dão pistas. O deserto onde Jesus foi tentado, o lugar de espíritos imundos, o silêncio árido que ecoa como prisão de anjos rebeldes. Muitos estudiosos acreditam que quando Cristo foi levado ao deserto, ele não apenas enfrentou o diabo, mas também entrou no território simbólico de Azazel. Foi ali que toda a tentação humana, todo o peso da carne, toda a corrupção se levantou contra ele. Foi ali que o Cordeiro venceu o que o bode expiatório nunca pôde vencer. Essa conexão é profunda. Enquanto Israel lançava o bode para Azazel, Jesus se ofereceu como o sacrifício definitivo. Enquanto o bode levava pecados simbolicamente, Cristo os levou de verdade. E onde? No deserto, no silêncio, no lugar onde a sombra de Azazel ecoava. A vitória de Cristo não foi apenas contra Satanás, foi contra todo o reino das trevas, inclusive contra o anjo caído que nem Lúcifer ousou enfrentar. O mais impressionante é perceber que a Bíblia nunca fala de Azazel de forma clara e extensa. Apenas deixa rastros, como se fosse um segredo proposital, uma verdade que não deveria ser exposta completamente aos olhos humanos. Mas esses rastros, quando conectados, revelam um dos maiores mistérios do reino espiritual, um anjo caído que não se submeteu a ninguém, que não formou exército, que não construiu trono, mas que espalhou sua essência pelo mundo inteiro, moldando guerras, paixões e vícios que permanecem até hoje. Talvez seja por isso que o seu nome era repetido com temor no Yom Kippur. Não era apenas um símbolo, era o reconhecimento de que existe uma força sombria que continua viva, mesmo aprisionada, aguardando o juízo. A Bíblia afirma que no fim dos tempos, os abismos se abrirão. Anjos que estão reservados em cadeias serão soltos por um breve período. E nesse tempo, o mundo experimentará trevas como nunca antes. Se Azazel for um desses, imagine o que acontecerá. Não será apenas tentação. Será a liberação da corrupção em sua forma mais pura. O espírito que entregou armas aos homens, que entregou vaidade às mulheres, que entregou feitiçaria aos povos. Um espírito que não precisa reinar, porque reina no caos. Nem mesmo Satanás deseja sua presença, porque Azazel não reconhece autoridade. Ele é o reflexo da rebelião absoluta. Mas há algo ainda maior escondido nesse mistério. Algo que aponta para o poder da cruz. Porque enquanto Israel precisava repetir sacrifícios todos os anos, Jesus foi ao deserto e venceu de uma vez por todas. O cordeiro substituiu o bode. A cruz substituiu o exílio. O sangue substituiu a fuga. E assim, o poder de Azazel foi silenciado. Ele ainda existe, ainda aguarda o juízo, ainda influencia nas sombras. Mas sua derrota já está selada. É por isso que o Apocalipse declara que todos os anjos rebeldes serão lançados no lago de fogo. Não haverá mais exílios, não haverá mais prisões temporárias, apenas destruição eterna. O que hoje é sombra, amanhã será apenas lembrança. O que hoje é medo, amanhã será apenas poeira. Azazel, o anjo caído que nem Lúcifer ousava enfrentar, será julgado diante do trono, e não haverá mais guerras, nem corrupções, nem vícios. Apenas silêncio, apenas justiça, apenas eternidade. Até lá, sua história continua como um aviso, um lembrete de que o mal não tem apenas um rosto, e que por trás das guerras e paixões humanas existe uma escuridão mais profunda do que imaginamos. Mas também é um lembrete de que nenhum poder, por mais sombrio que seja, pode resistir ao sangue do Cordeiro. E é aqui que o mistério encontra sua revelação. Porque no final, não é sobre Azazel, não é sobre Lúcifer, é sobre Cristo, o único que entrou no deserto e venceu.
O único que carregou todos os pecados, não em um bode lançado para longe, mas em seu próprio corpo pregado numa cruz. O único que quebrou as correntes que até os arcanjos temiam. E por isso, diante da eternidade, todo nome será esquecido, menos o dele. Todo poder será silenciado, menos o dele. Todo trono será derrubado, menos o dele. E essa é a maior revelação escondida nesse mistério. Até mesmo o anjo caído, que nem Lúcifer ousava desafiar, já foi vencido no deserto e derrotado no Calvário. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.